Eu gostaria de passar, então, se o presidente me permitir, só para esclarecimento de tudo mais, que o senador Otto explicasse para nós tirarmos essa dúvida aqui de uma vez por todas, se o presidente, do meu tempo todo para o senador Otto. Olha, posso falar, presidente? A cloroquina, a hidroxicloroquina, é um antiparasitário. É uma droga antiga usada para combater a malária, causada pelo Plasmodium, que é um parasita. Não existe nenhuma medicação que possa, como é proposto nesse teste COVID, que possa evitar a contaminação pelo vírus. Eu pergunto à senhora, doutora Mayra, tem alguma medicação para evitar que uma criança contraia o sarampo? Só a vacina, né? Só a vacina. Paralisia infantil? Só a vacina. Varíola? Só a vacina. H1N1? Só a vacina. Como é que inventaram agora que hidroxicloroquina pode evitar que uma pessoa se contamine do coronavírus? É um absurdo dizer que é antiviral. Não tem nenhum estudo para comprovar, no seu estudo que deve ter sido feito sem os protocolos normais do estudo. Por exemplo, a senhora deve saber, a médica tem um bom currículo, eu não tenho dúvida disso. Há como se aplicar uma medicação num paciente sem antes fazer os estudos pré-clínicos ou in vitro? Não, tem que fazer primeiro o estudo pré-clínico ou in vitro. Estudo pré-clínico, isso é feito nos animais, para depois se usar a medicação. E depois os estudos clínicos. A senhora sabe quantas fases são do estudo clínico para aplicar uma medicação? Pode dizer? 4 fases, pelo menos. Pois não. Então a senhora está consciente de que não foi feito as 4 fases da hidroxicloroquina no combate ao Covid-19. Não tem nenhum estudo que possa demonstrar que foi feito primeira, segunda, terceira e quarta fase. E, além disso, doutora, todos esses estudos têm que ser acompanhados do ponto de vista farmacológico, farmodinâmico e farmocinético, para saber como a droga, no organismo do paciente, desenvolve a sua ação. Hidroxicloroquina não é antiviral em estudo sério nenhum no mundo. Eu tenho lido sobre isso, tenho informações, tenho inclusive no meu estado, talvez o melhor infectologista do Brasil, um dos maiores do mundo, professor doutor Roberto Badaró, que é infectologista, a senhora não é infectologista. E ficam falando, inclusive, coronavírus. Coronavírus se manifestou em Hong Kong, em 2003. Se usou hidroxicloroquina, não resolveu. O MERS, que atingiu a Ásia Menor, os países árabes, em 2013 e 2016, usou hidroxicloroquina, não resolveu. A senhora sabe que teve, em 2013 e 2016, teve o MERS. A senhora sabe, né? Sabe, MERS é um tipo de coronavírus da família do beta-coronavírus. Não é isso mesmo? Então, se usou hidroxicloroquina, na Ásia Menor não resolveu. Não tem estudo que comprove isso. Não tem nenhum estudo que comprove que a hidroxicloroquina vai ser aplicada no paciente, de acordo com a bula, e ele não vai ter a doença, ou vai reduzir a doença. Não há nenhum estudo nesse sentido. Eu estou falando aqui cientificamente, depois de estudar muito essa questão. E esses estudos que são feitos, todos eles, são muito mal elaborados, porque não atenderam as recomendações científicas. E eu digo à senhora, que eu vi seu currículo, sei da sua boa intenção, jamais diria uma palavra ácida contra a senhora, não só porque é uma médica, e também pelo respeito que eu tenho a todas as mulheres, né? Obrigada. Isso é uma coisa fundamental. Mas a minha discordância aqui nunca foi política, sempre foi científica. E não tem nenhum antiviral até agora, que possa controlar a doença. O Remdesivir está em teste, e eu lutei muito ano passado
para a Anvisa liberar, vier liberar agora, mas também não é droga que a gente chama, a senhora chama também, de escolha para tratar a doença. Por exemplo, H1N1, a vacina evita a doença, mas nós temos o Tamiflu, que é uma droga de escolha para H1N1. Não existe essa droga de escolha para a coronavírus, o Covid-19, que é uma doença grave, em só 5% da população. Ela se manifesta 95% assintomático na população, leve, moderado, e os outros casos, 5 é que formam a forma grave, que é a pneumonia virótica, com microtromboembolia, obstrução pulmonar, cursa às vezes insuficiência renal, e o paciente vai a óbito. O que é que se fez? Dá hidroxicloroquina a todos os pacientes, porque a maioria fica bom, nós vamos levantar a bandeira que a hidroxicloroquina cura o doente. Isso não é sério, não é honesto, não é direito. A medicina, Vossa Senhoria sabe, exige integralidade, verdade, consciência, pesquisa para se aplicar uma droga. Uma droga usada há muito tempo, que é a cloroquina, numa doença nova, que nem eu, nem a senhora, e nem a maioria dos cientistas conhece ainda as suas manifestações clínicas. Eu faria aqui 4 perguntas, doutora, a qualquer cientista do mundo, e ele não me responde sobre as manifestações clínicas da Covid-19. Então, é uma medicação velha, usando numa doença nova, que a ciência não conhece. E aí se pega, como pegou o presidente da República, uma caixa de hidroxicloroquina e tome aqui o Brasil. Eu não sou crítico do médico que receita, não, eu respeito se o médico vai receitar. Mas toma aqui, povo brasileiro. Se você tiver doença do coração e tomar, você vai ter arritmia, aumento do intervalo QT, o espaço QT, vai ter parada cardíaca e morrer. Mas a maioria fica achando que foi hidroxicloroquina. Isso não é sério. Não é sério. O próprio ministro da Saúde falou aqui, o Marcelo Quiroga, que ia tirar a hidroxicloroquina. O Conitec fez a mesma coisa. Essa insistência de permanecer no erro não é virtude, doutora. É defeito de personalidade. Não é da senhora, não. Eu estou me referindo até ao presidente da República. Eu digo sempre que os homens erram e os grandes homens, ou as grandes mulheres, reconhecem e corrigem os seus erros, para não começar a errar permanentemente e matar as pessoas. Como perdi no meu estado, pessoas tomaram hidroxicloroquina sem receita, médicas tinham arritmia e morreram. Inclusive, um colega meu, desavisado, fez isso. Esse aqui é o absurdo. Eu não estou criticando, nem vou criticar a senhora, que tem competência, se aviar uma receita e assinar hidroxicloroquina. Mas é o fato de uma instituição jurídica, da importância do Ministério da Saúde, colocar no seu site Traticov, para as pessoas olharem e tomar medicação. O presidente levantar a caixa de hidroxicloroquina, isso não é honesto. Isso é uma coisa que deve ser combatida. Eu estou me surgindo e falo assim, porque a minha vida inteira foi na ciência. A Vossa Senhora fez trabalho científico, eu também fiz os meus, na Universidade Federal da Bahia. E acompanhei o doente do diagnóstico até a cura e os resultados finais, para ver se ficou sequela ou não ficou sequela. A Covid-19, nem sequela a gente sabe qual é que fica. Dizem que é psicológica, que é do pulmão, que é do fígado. É uma doença nova, por isso uma doença nova não merece uma medicação velha que não tenha uma segurança médica para dizer, meu amigo, eu te atendi, te deu uma medicação que eu tenho segurança, que ela é de escolha, como é o caso do Tamiflu, para H1N1. É só isso que eu queria falar. Eu sei que essa tese, que a senhora defende ou que eu defendo, está parecendo briga por religião, né? Ou então por futebol. A senhora torce lá para o seu time, deve ser o Ceará ou Fortaleza? Ceará. Eu sou Vitória, estou na Série B. Então, não adianta discutir isso. Agora, a hidroxicloroquina, até o seu ministro da Saúde disse aqui que não tem validade. E ele disse, daí, na tua sentada, da arritmia, pode dar parada cardíaca, e se não tiver alguém para atender? Morre ou não morre? Morre. Não tem um cardioversor, não volta a bater o coração. É só isso, mas não quero levar essa discussão com a senhora, porque eu vi seu currículo, quero lhe parabenizar, mas se por acaso a sua consciência agora, a sua consciência chegar um momento de dizer assim, corrija isso. A hidroxicloroquina é antiparasita, parasitário, antiprotozoário.
Não tem estudo nenhum, a não ser estudo que não tem comprovação em pré-clínico e clínico, para dizer uma bobagem dessa. Me perdoe, mas eu tive que fazer aqui essa manifestação de um colega que tem estudado, queimado as pestanas sempre, desde que surgiu essa doença, para entender ela. E até agora eu não tenho segurança de uma medicação que eu possa medicar o paciente, dizer, vai, que é droga de escolha, você vai ficar curado. Só tem uma coisa, doutora, a vacina. A vacina negada permanentemente pelo presidente da República. Vai comprar vacina na casa da tua mãe, não é na casa da mãe, é no laboratório. Isso é falta de respeito para o povo brasileiro que vive, sobretudo, penando pelas ruas atrás de uma vacina, com o braço descoberto, e a vacina não existe. Obrigado. Senador Humberto. É para eu responder ou... Sim. Eu gostaria que ela respondesse. Não, eu digo a resposta ao senador Tássio e ao fez senhor. Ele fez a pergunta e depois pediu para complementar. Desculpa. Não. Ela tem todo o tempo do mundo para responder. Lógico. Não, desculpa. Pois não, eu pensei que era um comentário. É que o senador Tássio fez umas perguntas e o senador Otto presidente, vai ficar igual torcedor de futebol. Ela o Vossa Excelência já usou o tempo todo, senador Otto. E agora ela tem o direito de responder, só isso. Senador Otto, satisfação de falar com o senhor. Eu gostaria de poder responder humildemente a todos os seus questionamentos, mas vou tentar me lembrar de alguns. Um deles é assim, a gente tem estudos mostrando o efeito antiviral, antibacteriano, né, antiparasitário, da cloroquina, da hidroxicloroquina, e a gente pode compartilhar juntos, que nós somos 2 médicos, eu posso entregar para o senhor. Os pesquisadores estudam essa ação desde 2005. E in vitro, a gente já tem... Só para esclarecer, o primeiro caso de coronavírus, a senhora sabe quando foi o primeiro caso registrado no Brasil, no mundo? 1960. 1964. Era o coronavírus comum, que dá em criança, não tinha efeito letal nenhum. Só que o coronavírus vem sofrendo mutações. Isso. E hoje nós temos 7 cepas que provocam a pneumonia virótica, a micotromboembolia, causa a morte do paciente. A maioria dos coronavírus são manifestações, talvez por isso. Alguém disse, olha, coronavírus dá uma gripinha, dá um resfriadozinho, a senhora sabe que não é assim. Obrigado. Senador Otto, eu vou passar a palavra para a doutora. Vou tentar ser breve. Então, ela assim... vai responder ao senador Tássio e ao senador Otto. E eu acho que ainda vai ter muito tempo para debater essa questão aqui, porque aí eu, pessoalmente, não tenho capacidade técnica de discutir isso com a senhora. Mas tem alguns médicos aqui que são estudiosos e estudam, né? Eu não tenho. Então, eu não vou nem entrar nesse debate. Mas a senhora está com a palavra. Pois não. Então, assim, só complementando. Nós temos uma ação antiviral em trabalhos que eu trouxe aqui para comprovar para os senhores. Senador Otto, assim, o senhor usou vários modelos de doenças que têm vacinas. Eu sou a favor das vacinas. Essa é a minha luta. E a gente só precisa entender uma coisa, eu vou usar como modelo a tuberculose. A tuberculose é uma doença grave que ceifa milhões de vidas todos os anos no mundo. Quando nós nascemos, a gente toma a BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose miliar, meningite por tuberculose. Mas eu tenho a forma pulmonar e milhões de pessoas, quanto mais baixo o nível socioeconômico, quanto maior o subdesenvolvimento, maior é o número de casos de tuberculose nos países. E eu preciso ter as medicações para tratar aquelas pessoas que, mesmo tendo tomado a vacina de tuberculose, vão adoecer. São milhões, 1 milhão de pessoas. E eu tenho pirazinamida, isoniazida, rifampicina, não é? Não, eu estou falando de medicações. Não é comparação, senador. Eu estou comparando aqui a necessidade da gente ter... Não, senador, eu disse ao senhor que tem os trabalhos do vírus, eu estou falando de modelos, de que nós precisamos entender que a Covid, a semelhança da tuberculose, a vacina é um elemento importantíssimo para profilaxia, para prevenção. Mas se eu adoecer, ainda que tenha tomado a vacina, e eu tenho ainda milhões de pessoas no mundo que não conseguiram tomar a primeira dose da vacina, não só no Brasil, eu preciso ter algum tipo de recurso farmacológico para eu enfrentar a doença e não colapsar o sistema, não ter supersaturação de leitos e nem ter as mortes que nem eu nem o senhor queremos.
E essas medicações, a gente já tem muita evidência, senador. Eu insisto que eu trouxe aqui para deixar... O senhor permite que eu termine, por gentileza? Então, a gente já tem evidência. A gente não tem evidência 1A, que nós só vamos ter daqui a muitos anos, porque essas evidências precisam que a gente tenha as medicações utilizadas nos ensaios clínicos com um número muito grande de pacientes. E a gente está em guerra, senador. Nem os médicos que estão acompanhando, e aí eu cito aqui uma grande médica brasileira, a doutora Lucy Kerr, patologista, que está indo fazer conferência fora do Brasil, porque aqui ela foi interditada, ela não consegue falar da ivermectina. E a gente tem 17 medicamentos sendo usados hoje, não para curar a Covid. Nenhum deles, a gente nunca disse, nós médicos, que eles curam a Covid. O que esses medicamentos fazem é o que todos nós esperamos, reduzir os internamentos, as mortes, evitar que, se iniciados na fase de replicação viral, a gente tenha progressão para as formas mais graves. É o que é o que o senhor, é o que todos os senadores aqui querem. Ninguém quer ver o sistema colapsado, ninguém quer ver as plaquinhas de não sei quantos milhões de mortes no Brasil. Então, deixo aqui para o senhor essas referências e a outra confusão, senador, mas o que eu falei, doutora, prometo. É o seguinte, presidente, que não se dá, mas aí não dá, é um debate que vocês estão tendo. Aí não, só isso que eu falei aqui, um minutinho só, vou encerrar. Com relação aos medicamentos, senhor presidente. Não se pode dar uma medicação como hidroxicloroquina sem fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma. Vou falar isso se o senhor me permitir. É outra coisa. Senador Humberto, como o senhor mesmo disse, eu vou ser bem breve. Como o senhor mesmo disse, essas medicações são usadas, uma desde 1934, a outra desde 1947. O Brasil, o senhor sabe, é o maior celeiro do mundo de experiências com uso de cloroquina e hidroxicloroquina na Amazônia. E eu conheço bem a Amazônia, eu faço missão embarcada, de passar 10 dias no Rio Negro, todo mundo toma essas medicações. Eu sou portadora de uma doença autoimune que fiz uso do Reuquinol, a hidroxicloroquina, por anos. A gente precisa deixar bem claro a segurança dessas medicações. Eu vou citar só 3, ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, a gente já sabe. A gente tem trabalhos publicados com 96 mil pacientes seguidos do uso da hidroxicloroquina e da cloroquina sem arritmias. E quando eles têm arritmias, são arritmias que não provocam alterações sistêmicas graves. Essas medicações são seguras. Então, a gente está falando aqui, senador, do uso por 5 dias dessas medicações, que já tem segurança, porque elas já foram usadas em outras doenças e que o próprio Ministério da Saúde já recomendou para outras doenças virais, para as arboviroses. Eu trouxe para o senhor um protocolo de chikungunya, em que o Ministério da Saúde preconiza É vírus, senador. Chikungunya é vírus, causou um desastre na sociedade. Não, senador, o senhor falou de antiviral. Presidente, não vai ter um debate aqui sobre... É porque eu queria terminar a minha fala. Covid e cloroquina. Chikungunya é uma arbovirose, Vamos senador. fazer isso aqui hoje? Mas é porque o Ministério da Saúde já preconizou oficialmente 600 miligramas de hidroxicloroquina, podendo ser usado até por 5 anos. Senador, está aqui o protocolo. Chikungunya, 5 anos de uso de hidroxicloroquina com 600 miligramas, e a recomendação é: não há necessidade de segmento eletrocardiográfico. Presidente. Não, senador, o senhor falou de efeitos antivirais dessas medicações. Isso aqui é um protocolo que passou pela Conitec. Para o coronavírus, a gente tem atividade in vitro. Senhor presidente. Senador, a gente precisa usar esse espaço aqui para esclarecer a população. É o único espaço que eu tenho. Pois não, senador Marco Rogério. Eu vou pedir a Vossa Excelência, ou que a gente siga com os próximos oradores, porque eu tenho uma lista aqui de medicamentos que estão no kit Covid, administrado pelos estados do Brasil, e que tem efeitos colaterais muito mais danosos e graves do que o senador Otto está apresentando aqui na cloroquina. Com todo respeito, ele é médico, eu não sou, mas a bula e as indicações são claras, inclusive para leigos. Então, aqui, a condição para estar nessa CPI é ser senador da República e não ser médico. Então, eu tenho aqui a lista do kit Covid, que vai dizer todos os efeitos colaterais, inclusive cardíacos, nos demais medicamentos. Sim. Então, não dá para fazer esse debate aqui. Doutores, por favor, doutores, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu queria só que eu tivesse a oportunidade aqui de esclarecer a sociedade. Doutora, não é aqui, doutora.
A senhora já fez tanta palestra sobre isso, não é aqui que a senhora vai fazer palestra e vai convencer alguém. Sim, mas senador está fazendo. Não, só um minutinho. Não é palestra não, senador, é que eu fui chamado para dar esclarecimentos. Já deu. Pois não. Na sua visão, o que eu entendi, a cloroquina é antiviral, tudo bem. A sua Tem visão, efeito antiviral. Tá bom, isso não é um problema. Mas sempre terá controvérsias e tal, aí não vai aqui chegar no denominador comum. Porque tem gente que vai defender, tem outros que não vão defender, isso chega. O que nós queremos é vacinar todo mundo. Senador Humberto Costa, por favor. Senhor A senhora vai ter a presidente, oportunidade de falar mais sobre eu isso. gostaria de ter meu tempo aí inteiro. Primeiro, eu acho que está mal conduzido aqui o processo. A doutora Mayra, com todo o respeito que temos a ela não veio aqui para discutir a aplicação de cloroquina ou não. Ela veio prestar contas do trabalho dela como secretária de gestão da área de saúde e de educação em saúde. Aliás, essa secretaria, eu tive a honra de ser o criador na época que eu era ministro. E ela foi criada exatamente para garantir a educação continuada na área da saúde, atualização das pessoas, interferir na formação de profissionais, junto com o Ministério da Educação, discutir a abertura ou não de novas universidades, novas faculdades, discutir a residência médica de acordo. Então, esse é o objetivo, né? Começa um pouco errado, Vossa Senhoria, com todo respeito, que no Ministério da Saúde, quem tem autonomia para ficar definindo protocolo de medicamento é a SAS, que hoje é SAS e Atenção Básica, ou é a Conitec, ou é a Secretaria de Vigilância em Saúde, que eu também criei. Então, Vossa Senhoria saiu um pouco do que é o seu trabalho para fazer uma outra coisa que, com todo respeito, não lhe diz respeito. Eu queria perguntar a Vossa Senhoria, eu fiquei muito preocupado de ouvir dizer que o Brasil é o país do mundo onde mais teriam morrido profissionais de saúde nessa pandemia. Não sei se a senhora pode me ajudar a entender. A senhora sabe quantos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem morreram por Covid desde o início da pandemia? A última atualização foram mais de 300 profissionais. Eu não tenho o número exato de hoje. Pois eu vou lhe dar o número exato aqui. Até meados de março de 2021, morreram 1.292, sendo 622 médicos. Enfermeiros foram 200 e 470 auxiliares técnicos de enfermagem. Entre março, até a metade de março desse ano, no site do CFM, já estão registrados 810 óbitos médicos, quer dizer, são 150 a mais do que no ano passado. E no COFEM, 783. A soma dessas categorias dá 1.593. Só de técnicos de radiologia morreram 76. E agentes comunitários de saúde morreram mais de 200. Aí eu queria saber, a senhora fez alguma análise comparativa desses números com o resto do mundo, as mortes em outros países? Não, porque esse dado ele é obtido pela Secretaria de Vigilância Sanitária. O acompanhamento dos óbitos por Covid, dos casos, é feito pela vigilância. Mas eu não estou falando dos casos em geral, eu estou falando do pessoal que a senhora tem responsabilidade de acompanhar, profissional de saúde. Comparando o Brasil e outros países, onde morre mais profissional de saúde? Não tenho esse dado para passar para o senhor. Essa informação que nós temos é de que no Brasil. No Brasil, houve ou não excesso de óbitos de profissionais de saúde? Precisaria fazer essa comparação que eu não tenho aqui agora para trazer para o senhor. Me diga quais